Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, a rodada foi ruim pro Vasco, foi muito ruim. Claro, perdeu. Puta que pariu. Se você ganha, a rodada é boa. Se você perde, a rodada é ruim. Independente de quem tá em cima vence ou de quem tá embaixo. Porra, pelo amor de Deus, irmão. A rodada sempre vai ser ruim pra quem perde. Porra, isso é óbvio. Se o Vasco tivesse ganho, estaria na 8ª posição na frente do Atlético Paranaense, que também perdeu. Ah, o fulano venceu, o Corinthians venceu, o Fluminense venceu, é ruim. Rodada ruim pro Vasco. A rodada só é ruim pro Vasco quando ele perde, porra. Cara, isso aí é óbvio. Mas assim, a gente joga contra um Atlético Mineiro que tem um elenco muito mais qualificado do que o elenco do Vasco, que carece ainda de muitas, não são poucas peças. São muitas peças ainda para o Vasco ter um time mediano. O time do Vasco é ruim, mas que vinha de bons resultados. E assim, a gente sempre jogando no limite. Sempre os jogadores dando o máximo para o Vasco conseguir essa vitória. Mudou o técnico, o Paiva trouxe ares novos ao Vasco. Cara, não tem que se falar do Paiva, pelo amor de Deus. Ah, mas tá jogando no 4-3-3. O cara ganhou tudo. O cara fez os pontos que ele fez o nome que ele fez jogando nesse esquema. Ah, mas o Praxedes. Todos nós sabemos que o Praxedes é horroroso, é horrível. Mas sai de campo em São Januário sendo aplaudido pela torcida, o Praxedes. O mal é esse, cara. O mal é que a gente só vê os erros quando o time perde. E esses mesmos erros, quando o time ganha, a gente esquece, pô. É normal, pô. É normal isso. O Léo Pelé não dá, irmão. O Maicon idem. O Praxedes, puta que pariu. Ele deu um passe hoje pro Hulk fazer o gol. Puta merda. E o Léo Pelé, um cara daquele tamanho, perdendo todas para o Hulk. Toda vez que ele batia com o Hulk, ele caía no chão. Pô, careca, mas o cara é o Hulk. Porra, aí tu é zagueiro, irmão. É maior do que ele ainda. E toda vez que batia com o Hulk, perdia. O Vasco fez um jogo ruim, né? Melhorou no segundo tempo. Principalmente com a entrada do Coutinho. Eu acho que o Coutinho vai ajudar muito o Vasco se ele tiver uma sequência, coisa que ele não teve, né, nesses últimos anos, uma sequência, fazer muitos jogos. O Coutinho não faz muitos jogos. E a gente espera, pelo menos é o que eu espero dele, que jogando no clube, né, que o formou diante da sua torcida, ele faça mais jogos, porque qualidade técnica o Coutinho tem pra caralho. Mas não adianta, é igual o Payet. Olha quanto tempo o Payet está sem jogar. Se jogasse hoje, iria ajudar muito o Vasco. Mesmo que não ajudasse, mas faria muito mais do que Praxedes. Assim é o Coutinho, cara. A gente espera que ele tenha uma boa sequência de jogos, coisa que ele não teve nos últimos anos da sua carreira aqui no Vasco, por conta de tudo que envolve, do sentimento, da torcida, enfim. E a gente precisa muito desses jogadores, cara. Tanto do Payet quanto do Coutinho. A gente precisa que esses caras estejam jogando. E não só fazendo nome no elenco totalmente limitado. E outra, a janela está aberta. O Vasco precisa de contratações. Pelo amor de Deus, senão será mais um ano de sofrimento. Apesar de Payet, apesar de Coutinho, vamos sofrer. Isso é óbvio, é claro isso, cara. Tivemos, glória a Deus, uma gordura foda agora. Ganhamos 4 jogos seguidos. Mas, porra, não acabou o campeonato não, irmão. Vão ter muito mais jogos. Precisa contratar, precisa qualificar esse elenco que a gente sabe, apesar das vitórias que tivemos, que é um elenco muito limitado. Muito limitado. Não é pouco, não, é muito limitado. Vamos jogar contra o Grêmio. Mais um jogo difícil, porque o Grêmio está lutando contra o rebaixamento também. Assim como o Vasco. A luta do Vasco hoje, pelo amor de Deus, Vascaíno. Eu sei que a gente é torcedor. E torcedor, o time ganha 4 seguidas, a gente, porra, né? Caralho. Mas a gente tem que ter o pé no chão, irmão. Tem que ter o pé no chão. O elenco do Vasco briga
para não cair. Quando a gente tiver lá os 46, 45, 47 pontos, talvez a gente pense em algo maior. Mas hoje a gente briga para não cair. A verdade é essa, cara. E nós estamos tendo coisa que a gente não tinha há muito tempo, que é sorte. Você vê o Vasco na Copa do Brasil. Eu acho que o que teve mais sorte do que o Vasco na Copa do Brasil foi o Atlético Mineiro, que vai pegar o CRB e ainda decide em casa. Nós pegaremos o Atlético Goianiense e decidiremos em casa. Ou seja, uma probabilidade muito grande de a gente passar de fase de novo na Copa do Brasil. E a gente tem que aproveitar ao máximo essa sorte, porque puta que pariu. O Vasco ter sorte é uma coisa dificílima, muito difícil. Cara, é quase que impossível. E a gente tá tendo isso hoje. Então a gente tem que aproveitar ao máximo. Fizemos uma gordura boa, graças a Deus. E agora a gente tem que ter cuidado. Pegaremos jogos difíceis agora. Grêmio fora de casa. Vamos jogar com o Grêmio lá na Arena Condá, campo da Chapecoense. Depois a gente faz um jogo em casa contra o Bragantino. Depois a gente pega o Fluminense, um clássico que também está lutando para não cair. Depois jogaremos fora contra o Criciúma, que a gente perdeu, uma goleada sofrida pelo Criciúma dentro de São Januário. Pegaremos ele fora. Então assim, cara, os jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, nesse campeonato, são jogos difíceis, cara. A gente ganhou, a gente venceu jogos que nenhum vascaíno imaginava que a gente fosse vencer, e vencemos. Que a gente continue tendo essa sorte, mas a gente precisa ter um elenco mais qualificado, e a hora é essa. A janela está aberta. Então eu acho que a gente não pode ficar muito abatido, nem muito feliz, né? Ter esses extremos, porque o time do Vasco hoje é uma incógnita. Isso dentro de campo, campo e bola. Saindo do campo e bola, a incógnita é muito maior ainda. Porque, infelizmente, transformaram o Vasco em dois. O Vasco SAF, que é só campo e bola, e o Vasco Associativo, que até hoje a gente não tem um balanço. Cara, o Vasco deve não. O Vasco eu tenho certeza que é o único clube brasileiro que não apresentou o balanço ainda do ano de 2023, da gestão do Salgado, da gestão que vendeu o Vasco. Será que foi por isso que o Salgado apoiou o Pedrinho na eleição? Eu não sei, é uma pergunta. Porque hoje a gente tem eleito um presidente do clube associativo que absorve através de uma medida judicial e, ó, glória a Deus, porque puta que pariu, cara. Vasco e 777 nunca combinaram e não combinam. Ele tira 777 através de uma liminar. E ele é presidente do associativo, esquece o associativo e hoje ele está focado só no campo e bola. Cadê a associação, cara? Porra, careca, mas é o campo e bola que vale. Eu sou sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Sócio proprietário Diamante, Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu não sou sócio da Vasco SAF. Então, assim, eu tenho que falar da Vasco SAF porque representa, usa as cores do Vasco através de uma concessão assinada. O Vasco cede para que a Vasco SAF use símbolos, camisa, que absorva o seu nome, mas é tudo uma assinatura, é tudo uma concessão. A gente tem que falar do clube associativo, irmão, que está há mais de 60 dias. Já estamos chegando a 3 meses quase. Em agosto a gente faz 3 meses. Em agosto, 3 meses que o Vasco não apresenta o seu balanço da gestão do Salgado. Puta que pariu, tem algo muito estranho nisso aí, irmão. Aí o presidente do Vasco, eleito, o Pedrinho, para ser presidente da associação, para cuidar da associação, ele retoma o futebol e esquece completamente a associação. As entrevistas, os comentários dele hoje é basicamente só futebol. Mas venderam por quê, então? Venderam por quê? Cadê o balanço do ano passado? Tira uma ação judicial que ele tinha certeza que iria proteger os interesses do Vasco, ele suspende essa ação. Mas suspende por quê? Não, por causa da ACAP. Que a ACAP está cordial ao Vasco. Calma aí, cara. O Vasco é vendido para 777. Tem coisas aí, cara, que a gente não sabe, a gente não pode falar. Mas no contrato firmado
entre Vasco e 777, Pertence, tem uma outra empresa, que é 777 Carioca LLC. E a 777 Carioca LLC, quem são os sócios? Ou já existia na 777 Carioca LLC o dono da ACAP, o Kenneth King. Será que ele é um dos sócios? Eu não sei, irmão. Porque o Vasco hoje negocia não com a 777, negocia com a ACAP. Mas como que o Vasco negocia com a ACAP se não há uma decisão lá fora nos Estados Unidos entregando o futebol da 777 para a ACAP? É de boca? Como é que é feito isso, cara? Não tem uma reclamação da ACAP em relação a 777 para ela pegar o futebol da 777. E isso, não estou falando só daqui não, isso aí a gente vê no mundo todo. Até no próprio Josimar, eu falei para vocês que eu iria trazer a reportagem do Josimar, e eu não trouxe ainda, mas dizem que a ACAP assume a 777. Como é que é isso? É de boca? Não pode ser de boca, tem que ter uma decisão judicial que passe os ativos da 777, até porque a ACAP não é a única credora da 777, que passe o futebol da 777 para a ACAP. E como que o Vasco negocia hoje com a ACAP, sendo que isso não aconteceu, não houve? Quem é dono do Vasco não é a 777 Pertence, é a 777 Carioca LLC, que infelizmente a gente não sabe quem são os sócios. E cadê a transparência prometida pelo senhor Pedrinho quando ele se candidatou à presidência do Vasco? Dizendo que traria sim transparência, principalmente nesses contratos. E aí agora ele vem e diz que não posso falar. O não posso falar do Pedrinho vale até hoje, mesmo o Vasco sendo o dono do seu próprio nariz em relação a Vasco SAF. E ele continua sem poder falar, porque não falou porra nenhuma ainda desse contrato. Quem são os sócios dessa desgraça, cara? Que colocaram o Vasco? Por que o Vasco precisa ser vendido se o Vasco hoje é administrado pelo Vasco? O que você está fazendo? Quais são os seus negócios? Como o Vasco, em maio, recebe apenas de receitas correntes mensais 12 milhões de reais, paga o RCE, que são 2,5 milhões, sobram 10 milhões, e o Vasco tem uma folha de pagamentos apenas com os seus jogadores de 17 milhões de reais. Como que é isso? Isso sem as contratações. Sem Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Souza. Como que o Vasco arrecada 10 milhões, ou melhor, 12 milhões, paga o RCE, sobra 10 milhões, uma diferença de 7 milhões de reais só para pagar os jogadores, sem contar com os funcionários da Vasco SAF, que pelo balanço era metade das folhas dos jogadores. Ou seja, se é 17 milhões apenas aos jogadores, mais de 8 milhões são apenas com funcionários da Vasco SAF. Como que o Vasco consegue pagar isso recebendo apenas 12 milhões de reais e tendo que pagar 2,5 milhões ao RCE? Como é que é feito isso? A gente não sabe, porque não tem transparência. Como não tinha transparência na gestão do Salgado. E o vascaíno acha que o Vasco hoje só é campo e bola. Se você acha que o Vasco hoje é só campo e bola, parabéns para você, perfeito. A gente está na 10ª posição, ótimo, né? Que a gente continue vencendo, que a gente continue subindo posições na tabela. Mas se você, vascaíno, acha que o Vasco não é apenas só campo e bola, até porque o que fizeram foram separar tudo isso, e separaram tudo isso para um verdadeiro propósito, que na minha opinião é, fuder e acabar com o Vasco, você tem que se questionar isso, cara. Você tem que questionar essas coisas. Cadê o balanço do clube? Para quem o Vasco foi vendido? Quais são os sócios da 777 Carioca LLC? Porque o Vasco faz acordo hoje com a ACAP. Será que a ACAP já não é uma das sócias da 777 Carioca LLC lá atrás? O que está acontecendo? Não há uma definição lá fora sobre as propriedades da 777 ser passadas para a ACAP. É só uma questão de boca. E outra, tem um processo judicial, inclusive o processo judicial
que fez com que o Pedrinho assumisse a Vasco SAF e tirasse a 777, esse mesmo processo que é usado na justiça brasileira para retirar a 777 do poder, ele diz que não se pode vender nenhum ativo, nem da 777, nem da ACAP, enquanto não se resolver esse processo. Que para vender algo, a Lindenhall, que é a credora, que colocou, aí sim, a credora, e não é a maior credora, mas ela coloca a 777 na justiça e impede que a 777 e a ACAP vai junto, tá? Ó, para você ver como a configuração ali é uma quase conjugal entre 777 e ACAP. A Lindenhall colocam as duas na justiça e impede que não só os ativos da 777, mas os ativos da ACAP sejam vendidos se não tiverem aprovação da Lindenhall. E como que o Vasco será vendido se o Vasco hoje é um ativo tanto da ACAP quanto da 777? É um balaio de gato, é um fuzuê que colocaram o Vasco. E saibam, quem colocou o Vasco nisso tudo foram roxos e amarelos. Mais Vasco, a gestão do Jorge Salgado e sempre Vasco, que hoje é a gestão do Pedrinho. Mais de 62 conselheiros da chapa Sempre Vasco, que hoje administram Vasco, faziam parte da gestão do Salgado. Tamo junto, forte abraço, fui, depois eu volto, hein? Tamo junto.